Essa voz que você está ouvindo era idêntica à dela. Mesma forma de falar, mesmas pausas, mesma urgência. Era a voz de Silvana, pedindo ajuda. Mãe, eu me acidentei no carro de uma amiga. Eu fui dar uma volta com ela e capotou o carro. Dizendo que precisava do pai, naquele momento. Será que o pai consegue vir aqui e me dar uma ajuda rapidinho? É coisa rápida. E foi exatamente isso que fez dois idosos saírem de casa, sem hesitar, sem desconfiar, sem imaginar o que poderia acontecer. Eles estavam indo ajudar a própria filha. Mas tem um detalhe que muda completamente essa história. Quando esses áudios foram enviados, Silvana já estava desaparecida. O caso aconteceu em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e envolve o desaparecimento de 3 pessoas da mesma família. Silvana de Aguiar, de 48 anos, e os pais dela, Isail, de 69, e Dalmira, de 70. 3 pessoas que desapareceram praticamente no mesmo período, no final de janeiro. E desde então, nenhum sinal concreto nunca mais apareceu. Sem despedida, sem explicação, sem nenhum rastro claro. Nos primeiros dias, tudo parecia mais um desaparecimento comum. A família tentava entender o que tinha acontecido. Amigos compartilhavam mensagens, buscavam pistas, tentavam montar uma linha do tempo. E naquele momento, ninguém imaginava o que realmente estava por trás disso. Só que, conforme as horas foram passando e os dias começaram a se acumular, alguns detalhes começaram a surgir. Pequenos detalhes, que, isoladamente, poderiam parecer normais, mas juntos, começavam a formar algo estranho. Muito estranho. Um dia depois do desaparecimento de Silvana, os pais dela recebem uma ligação do celular dela. E logo depois, começam a chegar mensagens de áudio. Na gravação, a voz era dela. Não só parecida, era idêntica. O mesmo tom, o mesmo ritmo, a mesma forma de falar. Até a respiração parecia a mesma. Nos áudios, ela dizia que tinha sofrido um acidente. Depois mudava a história. Falava de um problema elétrico dentro de casa. Dizia que precisava de ajuda. Pedia que o pai fosse até lá, com urgência. E aqui está o ponto mais delicado de tudo. Não era um pedido estranho. Não era algo suspeito. Era simples. Era cotidiano. Era exatamente o tipo de situação que faria qualquer pai sair de casa sem pensar 2 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles acreditaram. Saíram de casa. Foram até o local indicado e desapareceram. Nenhum pedido de socorro. Nenhuma testemunha. Nenhuma explicação imediata. Apenas silêncio. A partir daqui, a história muda completamente. Porque, segundo a polícia, no momento em que esses áudios foram enviados, Silvana já estava desaparecida. Ou seja, quem enviou aquelas mensagens não só sabia o que estava fazendo, como também estava controlando cada detalhe. E é aqui que entra uma das partes mais perturbadoras de todo o caso. Os investigadores decidiram analisar os áudios. E não foi uma análise simples. Eles usaram ferramentas específicas, capazes de identificar padrões de voz, modulações, frequências, assinaturas digitais que não são perceptíveis para o ouvido humano. E o resultado chamou atenção. Havia uma alta probabilidade de que aquela voz não fosse real. Era inteligência artificial. Em outras palavras, alguém teria recriado a voz de Silvana, com tecnologia, para enganar a própria família dela. E isso muda completamente o peso desse caso. Porque isso não é improviso. Isso não é impulso. Isso exige planejamento, tempo, conhecimento e, principalmente, frieza. Agora pensa nisso por um segundo. Alguém não só teria cometido um crime, mas também teria usado tecnologia para criar uma versão falsa da vítima e usar essa versão como isca. E isso levanta uma pergunta inevitável. Se tudo foi tão calculado, por que ainda existem tantas lacunas? Com o avanço das investigações, um nome começou a aparecer com mais força. Cristiano Domingues Francisco, ex-companheiro de Silvana, policial militar. E segundo a polícia, o principal suspeito, de acordo com o inquérito,
Ele não só teria participação direta no desaparecimento, como também teria construído toda uma encenação. Manipulou mensagens, usou o celular da vítima, criou situações que nunca aconteceram e tentou direcionar a investigação para outro caminho. Um dos pontos que mais chamou a atenção foi uma publicação feita no celular de Silvana. Nela, dizia que ela estava em outra cidade, após um acidente. Mas a perícia foi clara. O celular nunca saiu da região. Ou seja, alguém estava criando uma história em tempo real. E não foi só isso. Houve movimentações na casa da vítima. Objetos foram retirados, acessos aconteceram em momentos estranhos, comportamentos totalmente incompatíveis com alguém que estaria desaparecido. Como se alguém estivesse tentando apagar qualquer vestígio. E os indícios não param por aí. HDs de câmeras de segurança foram removidos, dados foram apagados, arquivos foram excluídos, contas digitais foram desativadas. E um detalhe chama ainda mais atenção. O próprio aplicativo que poderia comprovar o uso da inteligência artificial foi descredenciado, depois que o principal suspeito já estava preso. O que levanta outra dúvida. Alguém ainda estava tentando apagar os rastros. Além do principal suspeito, outras pessoas foram indiciadas. Familiares, a atual esposa, um amigo próximo, todos com possíveis participações, principalmente no que aconteceu depois dos desaparecimentos. No total, 9 crimes foram atribuídos ao principal suspeito, incluindo feminicídio, homicídio qualificado, ocultação de cadáver, fraude processual e associação criminosa. Mas existe um detalhe que torna tudo isso ainda mais perturbador. Até hoje, os corpos nunca foram encontrados. Nenhuma confirmação física, nenhum encerramento, nenhuma resposta definitiva. Tudo o que existe são reconstruções, análises digitais, comportamentos, vestígios indiretos. E isso deixa o caso ainda mais pesado, porque sem um desfecho claro, tudo permanece em aberto. E é exatamente isso que transforma essa história em algo ainda mais inquietante, porque ela mostra algo que vai além do crime. Ela mostra como a tecnologia pode ser usada para manipular, para enganar e para criar uma realidade completamente falsa. Uma realidade capaz de convencer até quem mais conhecia a vítima. E isso leva a uma pergunta que não sai da cabeça. Se uma voz pode ser recriada com tanta precisão, ao ponto de enganar os próprios pais, o que mais pode ser falsificado? E mais do que isso, o que realmente aconteceu antes dessas mensagens serem enviadas? E será que tudo já foi descoberto? Ou ainda existe algo que ninguém conseguiu enxergar? Porque no fim, essa história não termina com uma resposta. Ela termina com uma dúvida. E talvez essa dúvida seja a parte mais assustadora de todas. Se hoje, uma voz já pode ser recriada dessa forma, em quem a gente ainda pode confiar?